Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Essa semana nós vamos discutir um assunto que de vez em quando vocês fazem umas perguntas, já falamos disso esse ano. É um assunto muito interessante e certamente vocês vão levar para a vida esse conceito. A gente vai usar como parâmetro para apoio o livro de Química, parte 1. Estamos na página 24 e página 25. Tá? O assunto de hoje eu vou falar já já. Queria fazer uma pergunta para você. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O que pesa mais? Essa brincadeira é uma brincadeira velha. E alguns de vocês já devem ter respondido, outros estão falando assim, o que será que pesa mais mesmo? Eu sei que é o chumbo a resposta, mas não deve ser, porque se ele está falando desse jeito... E a resposta, gente? A massa. Então eu vou falar agora do jeito certinho, porque inclusive o termo pesa mais, ele está um pouquinho equivocado fisicamente falando. Então eu vou falar bonitinho. A massa, o que pesa mais, ou a pergunta seria, qual dos dois tem maior massa? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Poxa, 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, os dois têm 1 quilograma. Então os dois têm a mesma massa. Agora, então a resposta é nenhum dos dois, os dois têm a mesma massa. Agora, se você teve vontade de responder 1 quilo de chumbo, é porque você respondeu em cima do conceito que a gente vai estudar hoje. Você já tem o conceito, apesar de você ter errado a resposta, você já tem o conceito de hoje. Nós vamos estudar, aliás, todos vocês já têm. Nem precisa, não vou levantar, vou embora. Nem precisa de mim aqui. Vocês já têm, acreditem em mim. A gente só vai aqui colocar alguns padrões científicos, matemáticos, químicos, físicos, para melhor trabalharmos esse conceito. Mas eu tenho certeza que você já tem isso que eu vou falar, tá? Nós vamos trabalhar o conceito de densidade. Densidade. E o que é densidade? Densidade é a relação da massa pelo volume de um determinado corpo, de uma determinada massa de algum material, do que eu quiser medir, de uma quantidade de água, de uma quantidade de ar, de um objeto sólido, do que eu quiser. Densidade é a relação entre a massa e o volume dessas duas, de um determinado corpo, de uma determinada substância. E aí eu posso medir a densidade de uma série de substâncias, a massa e o volume podem ser medidas de formas diversas, né? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Dá licença que eu estou com um pouco de tosse, eu estou saindo de uma gripe super forte, que não foi coronavírus, graças a Deus, mas eu estou com um pouco de tosse. Então eu vou exemplificar um pouquinho sobre densidade. A densidade se ela é a massa sobre o volume, quais são as unidades que a gente mede massa, né? Qual é a massa que tem esse bolo que eu vou levar no aniversário? 1 quilo, vamos levar um bolo de 1 quilo, vamos levar um bolo de 4 quilos, vamos levar um bolo de 500 gramas. Quais são as unidades que nós usamos para massa? Pode ser quilograma, pode ser grama, pode ser tonelada, mas normalmente é grama e quilograma, principalmente para a unidade de densidade, grama. E unidade de volume? Volume
Eu estou bebendo água aqui, eu bebi um copo d'água. Esse copo d'água aqui, ele tem que volume? Uns 300 ml, mais ou menos. Opa, sai um volume aí, 300 ml. O que são 300 ml? 300 mililitros. Eu poderia chamar 300 ml também de 300 centímetros cúbicos. É a mesma coisa, ml e centímetro cúbico é a mesma coisa. Se eu tivesse com muita sede, eu tivesse aqui com uma jarra grande, ao invés de eu falar 1.500 ml, eu poderia falar 1,5 litro. Então eu estaria usando uma outra unidade, a unidade litros, né? Bom, na ficha de hoje eu vou deixar algumas unidades de conversão de quilograma para grama, de litro para ml, tá? Para vocês saberem fazer essas conversões. Vocês já fizeram isso inúmeras vezes em matemática, em ciências, mas é bom sempre relembrar isso. Recentemente vocês fizeram isso no laboratório de física, então o professor Doug, então vocês estão aí, tá na ponta da língua esse assunto, né? Então agora vamos utilizar o conceito da densidade usando essas unidades de massa e de volume, né? Por exemplo, uma coisa importante é que a densidade ela é muito suscetível a alguns objetos mais, outros menos, mas é muito suscetível à pressão e à temperatura. Então quando eu vou falar da densidade de algum material, eu preciso dizer qual temperatura que está, tá? É normal. Quando eu estou falando assim informalmente, ok. Qual a densidade da água? É 1. Tá bom. Mas não é sempre que eu posso generalizar dessa forma, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui. O ouro, por exemplo, é um metal muito denso. Ele tem uma densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico. O que significa isso? Vamos interpretar isso. Se eu pegar 1 centímetro cúbico, é um cubo, se eu fizer um cubinho de 1 centímetro de aresta, e eu colocar esse cubinho de ouro numa balança, ele vai estar medindo 19,3 gramas. Essa é a interpretação da densidade, né? O alumínio, ele tem uma densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Ele é muito menos denso, né? Então, se eu pegar a mesma quantidade de ouro e de alumínio, mesma quantidade em volume, mesmo bolinho de alumínio e de ouro, o ouro eu vou sentir mais pesado. Opa, se eu pegar o mesmo volume dos dois, né? Como o ouro é mais denso, eu vou sentir o ouro mais pesado. Eu uso o termo pesado na química como uma massa maior, tá? Na física o peso ele tem uma outra conotação, tá? Bom, o ar. Eu falei do ouro. O ouro tem uma densidade de 19,3 cada 1 centímetro cúbico, bem pequenininho, 19,3 é muito, a densidade é muito grande, né? E o ar? O ar é muito pouco denso. Ele é 0,00121 gramas por centímetro cúbico. Às vezes, ao invés de estar por centímetro cúbico, está gramas vezes centímetro cúbico elevado a menos 3, tá? Gramas vezes centímetro elevado a menos 3. Esse menos 3 é como se estivesse por centímetro cúbico, tá? Vocês já aprenderam em matemática que x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Centímetro elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre centímetro cúbico. É daí que vem, tá? Bom, então o ar é 0,00121 grama por centímetro cúbico. E o hélio? O hélio é 0,000178 gramas por centímetro cúbico. Vocês perceberam que o hélio é menos denso do que o ar? É por isso que nós
usamos o hélio para encher uma bola, uma bexiga, e para ela flutuar no ar. Existe uma tendência dos objetos que são menos densos deles flutuarem, né? Então, se você joga um pedaço de isopor na água e esse isopor ele flutua, isso significa que esse isopor é menos denso do que a água. Se você coloca um navio na água e esse navio não afunda, é porque ele é menos denso do que a água, né? E a água? Vamos falar da água? Dá uma olhada, olha que interessante. A água a 4 graus Celsius, esquece de 20 graus Celsius agora, tudo que eu estava falando até agora era a 20 graus Celsius, tá? E uma atmosfera. A água a uma atmosfera, mas a 4 graus Celsius, bem geladinha, ela tem uma densidade de 1000 kg por metro cúbico. É a mesma coisa que 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico. Tá? 1000 kg por metro cúbico. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Tá? Então, 1000 kg por metro cúbico. Vocês vão entender por que eu pus nessa unidade. A água a 0 graus Celsius, ou seja, a água mais fria, ela tem uma densidade de 999,87 kg por metro cúbico. Vocês perceberam que a água a 0 graus Celsius, ela tem uma densidade menor do que a água a 4 graus Celsius? Pois é, a água ela tem uma característica muito interessante. Ela tem várias densidades, né? Ela, por exemplo, a 10 graus Celsius, ela tem uma densidade de 999,73 kg por metro cúbico, a 10 graus Celsius. Aí a 0, ela tem uma densidade, aliás, a 4 graus Celsius, ela tem uma densidade de 1000. Então, era 999,73, foi para 1000. Aí, quando vai para 0, vai para 999,87 de novo. Ela tem um comportamento que a gente chama de comportamento anômalo. E aí, o que acontece? Se a água a 0, não necessariamente ela está congelada, tá? Ela está no estado sólido. Mas vamos imaginar que ela esteja no estado sólido. O que vai acontecer? Ela vai flutuar. É por isso que o gelo boia na água. O gelo é menos denso do que a água. Tá? Bom, esse assunto densidade, ele não é um assunto difícil. Ele é um assunto que, assim, densidade é massa sobre volume. É uma equação com 3 incógnitas. Quando é dado um exercício para você simplesmente calcular a densidade, o exercício um corpo tal tem uma massa de 100 gramas e um volume de 99, tantos ml. Qual a densidade? Você divide um pelo outro, deu a densidade. Quando o exercício é nessa linha. O problema desse assunto é quando te exige que você pense, que você tome decisões em cima desse assunto, e obviamente que eu vou pedir, nós vamos fazer exercícios sobre esse assunto bastante, treinar bastante, porque em inúmeros momentos a gente vai ter que parar para pensar daqui para frente nas ciências da natureza, em comportamentos da matéria em relação à densidade. Então é muito importante que vocês tenham bastante facilidade do trabalho com a densidade, tá? Eu vou dar 2 exemplos bem importantes que envolvem segurança, que são importantes. Um deles é em relação ao ar, que a gente está estudando. Nós tivemos, anos atrás, um acidente terrível na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, numa boate chamada Boate Kiss, onde 200 e poucas pessoas morreram
infelizmente, num incêndio. Estava tendo um show, uma balada, e teve um incêndio. Então eu queria dividir isso com vocês, porque vocês certamente vão frequentar lugares, e isso, espero que nunca aconteça isso, mas se acontecer, que vocês tenham esse conhecimento científico que de repente pode ajudá-los. Algumas pessoas foram salvas naquela noite porque usaram o conceito de densidade. Olha que coisa interessante. Eu falei para vocês que a densidade ela varia em função da temperatura. Sim, varia. O balão, esse balão que a gente sobe naquela, não sei o termo, naquela caixinha embaixo, e aí esquenta o ar e a gente vai dar uma volta de balão, por aí, sabe aquele balão? Por que ele sobe? Porque aquela parte que esquenta, está esquentando o ar, e o ar mais quente é menos denso. E aí quando diminui a densidade, a tendência é o ar subir, tá? Então isso tem uma série de fenômenos da natureza que são regidos por esse comportamento. Se o ar está quente, ele sobe. Na praia, por exemplo, durante o dia, um dia de sol, o sol esquenta muito a areia, mas não esquenta tanto a água. Cada um tem um comportamento diferente de aquecimento, um calor específico diferente. Aí a areia está bastante quente, mas a água não está tão quente. O que acontece? A areia esquenta o ar. O ar que está perto da areia fica menos denso e sobe. O que acontece? O ar que está no mar vem. Então, se você reparar, quando você está na praia, durante o dia, normalmente o vento está vindo do mar para a praia, por conta disso, por conta da densidade do ar, tá? E aí, voltando para o incêndio da Boate Kiss, o que acontece? Em incêndios, não só de uma balada, mas em qualquer incêndio, o que está acontecendo? Gases estão com uma temperatura muito alta. E aí, qual a tendência desses gases? A tendência desses gases é subir. Então, pessoas, tinha muitos universitários naquele. Santa Maria é uma cidade de universitários, tem universidade lá. E aí, eu acredito que muitos conheciam, tiveram aula sobre esse assunto, enfim, ou intuitivamente fizeram isso, mas eles se agacharam e saíram da boate agachadinhos. E isso acontece em incêndios. Pessoas que se agacham não respiram aquele gás tóxico, e aí, ao não respirar, agridem menos o pulmão, a garganta, etc. Tem a tendência menor de desmaio e conseguem se evadir, conseguem sair do local, tá? Então, por conta da densidade, o ideal mesmo é colocar um pano molhado no nariz, porque os gases que estão lá são óxidos ácidos. Óxidos ácidos reagem com água. Então, você põe aqui no nariz, se eles passarem pela água, eles vão reagir com a água e vão ficar presos na água. Então você respira um ar puro, o mais puro possível dentro de um incêndio, obviamente, e você tem um tempo até conseguir chegar à porta de emergência, né? O que outras pessoas que estão respirando aquele gás em pé não tiveram, não teriam, né? Então, se estiverem numa situação dessa, abaixem-se. E, se possível, coloquem um pano molhado no rosto, tá? O fato de se abaixarem é para os gases que ficam menos densos pelo aquecimento, eles sobem, e aí você consegue pegar o ar mais limpo e chegar até a porta de saída, tá bom? Espero que nunca precisem desse conteúdo, mas
nunca se sabe, né? Tem um outro que vocês já me perguntaram em aulas diversas, vocês já me perguntaram e agora eu quero oficialmente falar disso porque é um grande problema. Nós temos um índice de queimaduras muito grande no Brasil por diversas formas. Uma delas era o álcool líquido, o álcool 96GL, antigamente ele era comercializado líquido. E aí, para quê? Para acender churrasqueira, para limpar a casa, para tudo. E só que o que acontecia? Álcool líquido que pega fogo, aquilo é uma bomba, e ele normalmente fica na cozinha. Aí vai uma criança, perto, num lugar onde tem fogo, que é a cozinha, e derruba aquele negócio no corpo. Então, inúmeras crianças no Brasil já pegaram fogo, e não só crianças, adultos também. E isso também não acontece só com criança, também tem, infelizmente, situações de intencionalidade nessa ação, que é outra situação, né? E eles, então, proibiram o uso do álcool líquido, por isso que surgiu o álcool em gel, né? Para que o álcool em gel, quando cai, ele bate e cai uma melequinha no chão. O máximo que faz é sujar um pouquinho sua blusa, aí você não vai pegar fogo. É diferente de quando caía um líquido, você se molhava inteiro, e aí se tivesse uma fonte de ignição, uma faísca, você pegava fogo, né? Bom, desculpa as tosses, gente. E aí, alguns de vocês já me perguntaram sobre uma frigideira pegando fogo. O que fazer? Eu estou usando óleo e uma frigideira começa a pegar fogo. Então eu vou primeiro dizer o que não fazer. O óleo, ele é menos denso do que a água. O óleo, ele tem uma densidade lá, sei lá, 0,7, 0,8, não sei de cabeça. É uma densidade menor do que a da água. E aí, se você puser a água e o óleo fica em cima, certo? O que acontece? Se você tiver com uma frigideira pegando fogo com óleo a 300 graus Celsius, 200, 300 graus Celsius, e você decidir jogar água ali, o que vai acontecer? A água, ela é mais densa do que o óleo, principalmente o óleo quente, o óleo quente ele é menos denso ainda. O que acontece? A água, ela desce imediatamente para o fundo da frigideira, que está pegando fogo. E aí, ou seja, não vai apagar o fogo porque a água desce. E aí, a água, ela passa a estar submetida a uma temperatura de 300 graus Celsius. A água, a 300 graus Celsius, ela está em que estado físico? Em que estado de agregação? No estado vapor. Pois é. Então, a água, imediatamente, ela entra, pelo processo de calefação, inclusive, né? Que é aquele bem rápido, né? Ela entra em estado vapor, no estado de vapor, muito rápido. E o estado de vapor ocupa um espaço muito maior do que o estado líquido, né? Então, o que acontece? A água, ela dilata muito, ou seja, acontece uma explosão. Você está com uma frigideira na sua frente pegando fogo, você joga a água pula para cima porque ela ferve, aquele vapor de água joga aquele óleo pegando fogo para cima e você se queima inteiro. Então isso é um grande problema no Brasil de acidentes, né? Então, o que não fazer numa frigideira pegando fogo? Jogar água. Não fazer. Por quê? Por causa da densidade. A água é menos densa do que o óleo, e sendo menos densa do que a água, ela vai descer, e descendo, ela não vai apagar coisa nenhuma, o fogo, ela só vai entrar em ebulição, vai virar vapor e vai jogar todo o óleo na sua cabeça, e não só na sua cabeça, em tudo em volta do que ela tiver, tá? Então, o que não fazer? Jogar água. E o que fazer? Colocar uma tampa. Acabou o problema. Você simplesmente coloque uma tampa na frigideira. Você precisa isolar. O fogo só existe se tiver combustível e comburente. O combustível é o óleo e o comburente é o oxigênio. Isole o combustível do comburente colocando uma tampa. Pegue uma tampa e coloque e saia. Coloque lentamente, sem estresse,
porque a partir do momento que você colocar, em 1 segundo o fogo acaba, tá bom? Então, é isso. Eu vou colocar uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios, ela está dividida e nós faremos algumas coisas sobre densidade, tá? Conforme eu falei. Essa lista de exercícios, ela está dividida em simplesmente cálculos e exercícios que demandam análise, exercícios que demandam uma parte analítica mesmo de vocês olharem para aquilo e falar assim, uau, isso aqui é menos denso, isso é mais denso, portanto é assim, é assado, tá? E esses são os mais difíceis. Os mais fáceis é aquele que você simplesmente substitui numa fórmula, uma equação com 3 incógnitas, 2 são dadas, uma é pedida, você simplesmente substitui, né? Densidade é massa sobre volume. Se eu dei a massa e o volume, você calcula a densidade. Às vezes eu dou a densidade e o volume e peço a massa. São 3 incógnitas, das 3, 2 são dadas e uma é pedida. Então, é uma questão da gente só treinar como que funciona isso aí, bem simples, bem rapidinho vocês vão aprender. Mas essas questões que envolvem uma análise do conteúdo, do comportamento de um corpo, da densidade, esses são os que mais me preocupam, me interessam e certamente são os mais difíceis, né? Infelizmente, mas estamos aqui para tirar todas as dúvidas e deixá-los bastante prontos aí para responderem a essas questões, sempre que for necessário, tá? Eu estou aqui à disposição no fórum para esclarecer as dúvidas. A lista está no estuda.com. Poucos alunos tiveram dificuldade no estuda.com semana passada. Não se desesperem. Se alguém ainda hoje tiver alguma dúvida, algum problema, a gente vai resolver, tá? Mas eu acredito que não tenha mais. Mas se tiver, me procurem lá. Me procurem no fórum, tá? Eu só estarei no fórum, eu não estarei no chat por uma simples razão. Todas as mensagens que estão no fórum estão registradas. O horário que você me procura, a pergunta que você me faz, e isso é importante para algum problema que possa existir, a gente ter um registro, tá? Então me procurem no fórum, eu estarei lá à disposição com o maior prazer. Não esqueçam que tem horário o fórum, horário de começo e horário de fim. E aí, quando termina, o fórum continua aberto, mas eu não estou mais lá. Então, não adianta você pôr uma pergunta lá que eu nem li mais, tá? Então, infelizmente, eu não vou ver essa pergunta se você colocar depois do horário de término, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse assunto. É um assunto muito bacana, é um assunto que vocês vão certamente encontrar aí no dia a dia, em várias situações. Eu, pelo menos aqui do meu lado, fiz essa aula com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Façam aí os exercícios e qualquer dúvida me chamem, tá bom? Um abraço, saudades de vocês. Até logo.